quero te convidar a pensar numa pessoa da sua rede de relacionamento, seja no passado ou no presente, que você daria uma coroa do equilíbrio. Aquela pessoa que é a sua referência em termos de equilíbrio. Quem é essa pessoa? Você vai coroar essa pessoa. Quem já pensou, continue com os olhos fechados, mas levanta só uma mão para eu ter a noção. Isso, a maioria já pensou. Então, continuando nesse exercício, eu te convido a fazer a seguinte reflexão. Pense numa pessoa da sua rede de relacionamento, no passado ou no presente, e que para você é a referência de falta de equilíbrio. A pessoa que nunca ganharia uma coroa de equilíbrio. Ok? Podem abrir os olhos, senão daqui a pouco cochila. Não pode dar muito tempo para isso, senão daqui a pouco ronca, baba, começa o festival, né? Todo mundo com sono. Provavelmente vocês pensaram em alguma pessoa, eu penso, quando eu faço essa atividade, essa reflexão, eu costumo pensar em algumas pessoas na Marcão, mais de uma. Alguém quer compartilhar aqui, Vânia? Você conseguiu pensar em uma pessoa que ganharia a coroa de equilíbrio? Não precisa, por favor, não fala o nome dessa pessoa, mas por que essa pessoa ganharia uma coroa de equilíbrio? Qual o comportamento dela que a levaria a ser premiada? Que é uma pessoa sensata nas atitudes, né? Quando acontece algo negativo na vida dessa pessoa, essa pessoa sabe lidar com essas situações negativas, né? Ela não leva nada para essa pessoa é tão grave bastante que descontrole, né, o seu comportamento. Ela sabe lidar com situações negativas. Eu acho que é uma pessoa muito grave. Alguém quer falar para a gente, compartilhar para a gente uma pessoa que você pensou aí, que também não precisa falar o nome, principalmente essa, que seria uma referência de falta de equilíbrio? Por que essa pessoa veio na sua mente? Eu quero falar. Essa pessoa que para mim é uma referência do desequilíbrio. Do desequilíbrio? É porque ela é uma pessoa assim que ela tem tudo para ser uma pessoa com uma condição, por exemplo, financeira boa, ela tem tudo para ser uma pessoa. Ele não vai falar o nome não, você já tem a orientação. Pode falar e nem pode dar muita dica não, tem que ser rápido, senão pode dar pessoa, senão o imaginário nosso vai longe. Essa pessoa, ao longo do tempo, ela tem sido impulsiva em suas decisões. E isso tem sido para mim uma referência de desequilíbrio. Porque uma decisão tomada errada redunda em consequências para mim muito graves. E isso é complicadíssimo. Mais alguém quer compartilhar? Ou do equilíbrio ou da falta de equilíbrio? Mirtes, saudade de você, Mirtes. Fale para mim. O que passou pela minha cabeça, acredito que eu vou revoltando quando você falou pensar em alguém que tem equilíbrio. A gente pensa bastante para lembrar quem é a pessoa mais frustrada. Normalmente vem, quando é do equilíbrio demora, mas quando é do desequilíbrio vem uma lista enorme. A gente fica assim, doido para poder ter, mas continua. Por exemplo, de falta de equilíbrio maior na pessoa, eu acho que a pessoa tirar conclusões precipitadas e não saber ouvir. Não saber ouvir. Quem não sabe ouvir, logicamente não tem a capacidade de tirar a conclusão, porque não ouviu até o ponto final. E mais alguém? Alguém quer compartilhar? A palavra está franqueada por enquanto, depois eu pego e não lavo mais. Então vamos caminhar um pouquinho. A gente tem que justificar biblicamente aquilo que a gente vai falar. E por que falar sobre equilíbrio? Vai aí uma porção de equilíbrio, é o tema dessa manhã, né? Vocês ganharam panetone, estou achando até que vai sobrar um para mim, né? E quem sabe se dentro desse panetone tivesse isso não é direto, isso não é uma cantada, só direta, tá ok? Objetivamente.
Quem sabe dentro dessa caixa do panetone, que a gente sabe muito bem o conteúdo, fosse uma porção de equilíbrio, né? Só que porção de equilíbrio a gente não encontra nas prateleiras para poder comprar, não. Porção de equilíbrio a gente encontra sim, aqui. Aqui é a prateleira da porção do equilíbrio. E ela fala do início até ao fim sobre esse comportamento que eu acho que todos nós almejamos e desejamos, mas que não é tão simples. E aí alguns textos que nos trazem essa reflexão. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? Equilíbrio. Meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Sensatez, a palavra que a Vânia usou, né? A sensatez. Em Provérbios é recheado dessa palavra. O sábio de coração é considerado como prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Isso que a Mirtes acabou de relatar para nós. Quem aqui é uma pessoa que fala com a instrução, com instrução. Mas o fruto do Espírito é o amor e é o domínio próprio. É o domínio próprio. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, algumas coisas mais, ao conhecimento, o domínio próprio e ao domínio próprio a paciência. Domínio próprio, sensatez, equilíbrio tem muito a ver mesmo. Por isso, eu costumo dizer que o equilíbrio, ele tem uma mãe. A mãe do equilíbrio é o quê? Sabedoria. A mãe do equilíbrio é a sabedoria. Agora, aí temos os textos que justificam, que são muitos, eu selecionei somente esses dois. Então, se nós queremos ser pessoas equilibradas, nós temos que nos encher de sabedoria. Se a mãe do equilíbrio é a sabedoria, é porque o equilíbrio tem um avô. O que precede a sabedoria? O que é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Temor do Senhor. O que precede o equilíbrio é uma vida de sabedoria. O que precede a sabedoria é o temor do Senhor. Esses são, digamos, a árvore genealógica da sabedoria. Mas a sabedoria também produz seus descendentes, que aí você pode dar uma ideia agora, Fabinho. Que é o domínio próprio, a prudência, a sobriedade, a sensatez. Sem esses elementos, irmãos, dificilmente nós seremos pessoas equilibradas, nós seremos insensatos, nós vamos falar especificamente sobre esse item que o pastor Valdir trouxe, essa questão do dinheiro, do din-din, e a gente precisa de pensar muito sobre isso. E aí eu trago aqui alguns exemplos de equilíbrio que na Bíblia tem e que vai nos ajudar até também a mudar um pouquinho, talvez, a nossa visão do equilíbrio, principalmente de pessoas equilibradas. O primeiro deles que eu gosto muito é o maná. Gente, quer dieta mais equilibrada que deve ter sido o maná? O maná, ele deve ter a quantidade, não tem nutricionistas aqui, mas hoje todo mundo sabe um pouquinho, né? Tem todas as vitaminas, os nutrientes, as fibras. O maná era perfeito. Assim como o vinho da boda de Caná foi o melhor vinho produzido na face da terra, com certeza. Qualquer enólogo que fosse provar, que tivesse a possibilidade de provar aquele vinho, eu tenho certeza, Tiago ia falar, esse é o melhor vinho. E ele não foi envelhecido em tonéis de carvalho por longos anos, não, hein? Ele foi feito no poder do Senhor Jesus da transformação de uma simples água em um vinho. E o maná foi uma providência para saciar o povo, que ele era totalmente perfeito. É o equilíbrio. Nós, crentes, só deve tirar o microfone. Nós temos uma fama ruim, vocês sabem, né? O povo que não bebe, mas o povo que come sem parar. É a nossa fama. É a nossa fama. Então, assim, será que nós estamos sendo equilibrados na nossa alimentação? Em termos de qualidade, a gente vê muito hoje, mas até mesmo em termos de quantidade? Ou será que a gente fica competindo de quem é a montanha maior, né? Né, Valdir?
Quantos pedaços de bolo você comeu hoje mesmo? Você falou comigo? 4 pedaços. Eu não vou nem ousar perguntar o tamanho de cada pedaço. E aí, também, coitado, eu encontrei o pastor Rogério e falei: ô, Maldito, tudo bem? Maldito, está mais cheinho, hein? Porque tinha um bom tempo, foi o meu cumprimento inicial para ele. Que coisa feia, né? Acabou com o seu Natal. Mas quem fica muito tempo sem ver o outro logo percebe se está mais careca, se está menos careca, se está mais gordo ou não, né? O segundo exemplo é o de Abraão e Ló. Abraão e Ló é um excelente exemplo de equilíbrio. Gente, às vezes a gente fala muito sobre conflitos, eu ministro um curso sobre gestão de conflitos lá na empresa. E a gente, assim, tudo se repete, né? Os conflitos, eles são, a natureza deles é o mesmo, na empresa, na família, na igreja, a base do conflito é o mesmo, muda só o endereço. Abraão e Ló é um excelente exemplo do equilíbrio de Abraão, quando ele percebe que existe uma possibilidade de um conflito mais ou menos instalado, ele se potencializar. E às vezes é um conflito mais ou menos instalado que se potencializa e vira uma guerra, que é o que a gente está vendo aí. Então o que ele faz? Quem tem equilíbrio previne situações. E às vezes nós não queremos prevenir a situação. Prevenir situações é uma atitude de equilíbrio. Marta e Maria. Para mim é um grande exemplo. Eu não vou falar aqui mal de Marta, porque inclusive eu gosto muito de falar bem de Marta. Tem um estudo que eu falo sobre Marta. Mas naquele momento, naquele episódio em que estavam Maria, Marta e o Senhor Jesus visitando, o que faltou ali? Uma dose de equilíbrio em Marta para saber que ela tinha muitos atributos, mas que naquele momento ela tinha algo mais importante para fazer, que seria estar com o Senhor Jesus. Às vezes essa falta de equilíbrio na nossa vida nos faz priorizar coisas que não são para serem priorizadas, ou deixar de priorizar coisas que são para serem priorizadas. Tá? Está tudo tranquilo agora? Até agora? Estou sendo claro? Se eu estiver falando muito rápido ou devagar, ou não estiver sendo claro, vocês estão na luta, ok? Agora a coisa começa a ficar meio assim. A gente tem que pensar sobre os conceitos de equilíbrio que a gente tem. Provavelmente, quando eu pedir a vocês, alguém me arruma um copinho de água? Por favor? Está aqui? Obrigado. Provavelmente, quando eu pedir a vocês para pensarem sobre uma pessoa equilibrada, é muito comum que venha à nossa mente, a gíria, uma pessoa zen, aquela pessoa que faz yoga, que fala pouco, aquela é a pessoa equilibrada. Cuidado, às vezes, nem todas as pessoas assim são equilibradas. Ou o contrário, pode ser verdadeiro. Às vezes uma pessoa mais eufórica, mais agitada, ela pode ser mais equilibrada. E aí por isso que eu gosto de trazer esse exemplo do Senhor Jesus lá no tempo. Porque, gente, o Senhor Jesus é a nossa referência em tudo, não é? Agora, quando ele chega e ele se depara com uma situação que é condenável, o que ele faz? Por favor, vamos tirar a banquinha daí, aqui não é local disso, aqui não é local de fazer comércio, tal. É assim que o Senhor Jesus fez? Não. Ele teve uma atitude enérgica. Criação de filhos, equilíbrio na criação de filhos, nós vamos ver logo ali o seguinte, talvez seja o ponto de equilíbrio que esteja nos faltando na atualidade, sermos mais enérgicos, ok? E para terminar aí, somos o sal da terra e a luz do mundo, já foi tão falado hoje aqui pela manhã, e pensar que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Eu acho que é uma excelente reflexão para a gente pensar sobre aquilo que é equilíbrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Essas são algumas referências, tem muitas outras que nós somos convidados a usar na Bíblia como ponto de
como exemplos de equilíbrio ou de desequilíbrio. Fabi, por favor. E aí, eu gosto desse texto aí, porque quando eu estava falando sobre esse tema lá na geração de Goiabeiras em Vitória, confrontado. Eu amo ser confrontado, principalmente com alguém que está me ouvindo, que é a excelente oportunidade que a gente tem de crescer, de repensar e de se... Né? E aí quando eu estou falando, estou empolgado, falando, o irmão lá atrás levanta o dedinho e fala, irmão, eu não estou concordando muito com isso não, acho. Aí primeiro vem o gelo e depois eu tenho, não, mas esse irmão vai me ajudar a refazer ou vamos ajustar. E ele cita esse texto aqui, ó. Aonde da igreja de Laodiceia escreva, essas são as palavras do amém, testemunho fiel e verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí esse irmão falou, irmão, aí isso, ó, tá escrito lá que você está falando aí não está muito correto não, sabe? A gente não pode ser morno não, a gente tem que ser frio ou tem que ser quente. Morno é equilibrado. Morno é equilibrado. Falei, isso, irmão. Peguei, me recompus, tentei fazer rapidamente e imaginei assim que ele estava totalmente certo. Porque a gente tem a ideia de que às vezes o morno é o equilibrado. Mas como no exemplo anterior, existem momentos que a gente precisa de uma coisa bem gelada. E existem momentos que a gente precisa de uma coisa bem quentinha. Tomar café gelado é bom? Em São Paulo você toma, tem um café gelado que é muito gostoso. Existe café gelado, mas é aquela mistura. Mas quando a gente pede um cafezinho, a gente pede um cafezinho quentinho. Tomar sopa, a gente toma sopa quentinha. E um sorvete? A gente toma gelado. Esse é o ponto de equilíbrio do sorvete. O sorvete, para ele ser bom, Joelmar, para ele ser gostoso, ele tem que estar o quê? Na temperatura ambiente lá no congelador, provavelmente 12 graus, sei lá, ou menos, bem menos, talvez negativa, talvez negativa. Agora, se a gente vai comer uma comida que é tipicamente quente, ela precisa ser quente. E é isso mais ou menos aqui que se refere. Eu gosto de trazer essa reflexão para que a gente possa pensar e desmistificar alguns conceitos que a gente tem de equilíbrio. Porque senão a gente vai achar que o ponto de equilíbrio vai ser sempre morno. Não. Tem situações que nós precisamos. A gente vai ter uma atividade aqui, daqui a pouco eu vou estar falando de falar e vocês aqui vão pegar o microfone e vão me ajudar. E aí a gente vai pensar um pouco sobre essas questões, sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é fácil de se achar. Imagine, de um lado eu tenho um extremo, do outro lado eu tenho outro extremo. Para achar o ponto de equilíbrio, normalmente existe um movimento. Se eu sou muito avarento, muxiba, se o Eliassi estivesse aqui, se eu sou um poubel legítimo, eu sou suvino. Ele assim gostava de brincar e ele brincava com a sua própria identidade, né? Às vezes, para você deixar de ser avarento, às vezes a gente comete algum erro e a gente sai de um extremo e vai para o outro extremo. Aí começa até achar o ponto de equilíbrio, Miri, é um caminhar, às vezes de uma vida inteira. Mas a palavra de Deus nos convida a sermos pessoas equilibradas. Ser equilibrado é atuar na intensidade adequada para cada situação. Então é isso, irmãos. Não dá para a gente ter a mesma postura em todas as situações. O equilíbrio ele vai depender da situação, tá? Guardem isso aí. Eu separei 4 frases que eu acho que me ajudam, e quando eu venho ministrar, irmãos, eu gosto muito de falar da minha experiência de vida. Aliás, eu estou com 51 anos de vida, alguma coisa tem que servir esses 51 anos, né, Zezé? E alguma coisa. Então, quando eu penso em equilíbrio, quando eu acho que a coisa está muito ruim, irmãos, eu penso nessa primeira frase. Quando eu acho que ela está muito boa, eu também penso nessa primeira frase. Porque nada é tão ruim que não possa piorar, e nada é tão bom que não possa
melhorar. Isso me conforta, isso me dá equilíbrio, isso me dá ânimo, isso me dá disposição para melhorar um pouco mais. Quer ser equilibrado? Coloca em Deus o teu centro de gravidade. Eu acho que para nós, temos a confissão daquilo que o pastor Valdir falou na ceia, Deus sendo o centro da nossa gravidade, nós vamos ter total equilíbrio. Dificilmente o pêndulo vai ficar virando de um lado para o outro. Ser equilibrado é sermos exatamente da forma que Deus quer que nós sejamos. Nem mais e nem menos, Marcão. Vou dar um exemplo, autoestima. Autoestima é uma questão muito delicada. Pessoas que têm autoestima muito elevada se sentem o rei da cocada, a cereja do bolo, tudo que faz água. Olha, eu conheço algumas pessoas assim. É como diz o gogó grande, né? Tem aqueles coitadinhos, às vezes são excelentes, pessoas boas, mas é o pobre, ele olha para ele mesmo, e se sente, tem uma pena dele. E Deus quer que nós sejamos o quê? Cristãos com uma autoestima equilibrada, olhando para nós, que nós temos capacidades, temos potenciais, temos limitações também, e é bom conhecer as nossas limitações. Tentar ultrapassá-las é bom, mas existe um limite. Eu estou correndo agora eu virei atleta depois de 50. Comecei com 4, fui para 5, fui para 6, estou no 7º quilômetro. Aí, vamos participar de uma corrida lá? Falei, não, corrida aí eu não participo não. Mas eu tenho desafios, eu tenho metas, eu preciso cuidar da minha saúde. Deus, uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em nós, meus amados, nós temos total capacidade para sermos pessoas equilibradas, porque o Espírito Santo vai nos dar discernimento aparecida a cada momento, a cada decisão que eu vou tomar, a cada tostão que eu... Tostão é coisa muito antiga, né? Tostão. A cada real que eu receber, o Espírito Santo vai me dar discernimento em como usar aquilo. Então nós temos o segredo do equilíbrio dentro de nós. Agora, quando a gente pensa em equilíbrio, é importante a gente pensar que nós temos como norte a palavra de Deus, que é um exemplo, que é nosso guia. Mas a própria palavra de Deus, ela considera variáveis. E quando a gente pensa em equilíbrio, é preciso que nós pensarmos em alguns aspectos do ambiente, analisar o ambiente e os aspectos, seja de forma geográfica ou os regionalismos. Às vezes nós queremos implantar uma coisa numa região que não dá certo na outra. Isso é cultural. Então os aspectos geográficos, regionais, sociais, culturais e econômicos, os valores morais, a faixa etária, até mesmo o temperamento predominante da pessoa precisa ser considerado, não é algo para a gente desconsiderar não. Porque o Espírito Santo vai trabalhar tudo isso aqui. Lembra daquele clássico lá dos livros, temperamentos transformados, e depois tem o outro, temperamento controlado pelo Espírito. Esqueci o nome, acho que é Jim LaHaye, né? Que é um clássico que ele nos orienta, ele mostra lá 4 personagens. É muito importante pensarmos que para sermos equilibrados não devemos considerar. Quer ver um exemplo claro que eu vou dar para vocês? Comida. Volta à comida, que é o nosso assunto predileto, né? O que é uma comida bem temperada para você, Alci? Alci foi meu companheiro de classe de primeira série até a 8ª série. Era o menino mais bagunceiro da sala. Só não levou palmatória na mão porque já tinha sido extinto. Mas foi para a diretoria, foi para o gabinete muitas vezes. Mas a gente era feliz, né? Ei, menino bom, gosto muito dessa família Machado. O que eu ia falar, nosso? Eu ia te perguntar, o que é uma comida bem temperada para você? Que dá aquele água na boca. Está demorando demais, rapaz. Tão fácil.
Bastante tempero? Nem salgado, nem sem sal. Nem salgado, nem sem sal. Equilibrada. Ah, vocês estão muito bons. Gente, uma comida equilibrada, uma comida gostosa, para mim tem que ter sal, tem que ter muito alho, né? Alho, eu gosto de alho. Cebola não é o meu preferido não, mas alho eu amo mastigar mesmo o saborzinho do alho. Tem gente que a Tamara não gosta de alho, né? Tem essa carinha feia, alho, deve gostar só de salzinho, olha lá, né? Mas eu gosto de trazer um exemplo, a Aparecida, de vez em quando eu ia no sábado à tarde, às vezes quando a gente era jovem, lá na casa da Aparecida para a gente cantar. A Aparecida fazia uma costela, eu lembro a Aparecida você preparando a costela para o domingo, com batata, com não sei o que lá, ela fazia cozinhar a costela, depois arrumava lá no negócio, mas eu não fui convidado de essa costela, eu não sei para quê, eu acho que era só para Miri essa costela, mas eu não comi não, ainda não, mas a esperança é a última que morre, então, brincadeira, isso, não, eu nunca comi não, pode ficar tranquilo. Pessoal, uma comida equilibrada, ela vai depender do aspecto regional e cultural. Sabe por quê? Como que nós comemos pimenta na nossa região? A gente põe uma vasilha, normalmente, a gente põe uma vasilhinha de pimenta à parte e cada um vai coisar. Vai lá para o Triângulo Mineiro, casar, chego lá, todas as comidas, macarronada, não é macarronada com pimenta, é pimenta com macarronada. Você pega a pimenta e tempera com macarrão. Quando as pessoas me convidam para almoçar nas casas delas lá, eu logo pergunto assim, tem pimenta? Aí eles falam assim, não, tem só um arzinho de pimenta. Pronto, o arzinho de pimenta eu já sei o que é. Chama um pouco de bombeiro porque vai sair fogo. Porque para eles, uma comida saborosa é uma comida muito carregada na pimenta. Bahia, Salvador, você quer o acarajé frio ou quente, né? Quente, aí vai o cara lá e enche de pimenta, você não sabe que está comendo uma comida quente. Por quê? Porque a gente precisa de considerar isso quando a gente vê esse equilíbrio. Eu fico imaginando, né, Serginha e Simone, foram lá para a tribo. Gente, quantos desafios quando você vai para a missão, para um outro país, ou para uma zona rural, ou para uma zona totalmente diferente como é a área indígena, não é Elma? É outro, você pode chegar lá onde você ficou lá e querer implantar, você tem que se adaptar provavelmente muitas coisas, não é? Meu setor foi com os ribeirinhos da Amazônia. Então você teve que se adaptar muito mais, porque você era estranha. Quando nós somos o estranho, a gente que se adapta. Eduardo Gomes da Luz dá uma aula perfeita sobre isso, quando ele fala sobre esse tema no que tange a questão missionária, tá? E às vezes a gente precisa pensar até na faixa etária, tá? Eu falo tostão, o William não sabe nem o que é tostão, né? Nem se eu falar que foi um jogador de futebol, ele também não vai saber, vai continuar sem saber. Então até a gente, por exemplo, como palestrante, como ministro, a gente tem que fazer sempre um equilíbrio de adaptação por onde a gente passa. Na roupa, no linguajar, uma pequena adaptação, para não servirmos de escândalo, para podemos edificar aqueles que estão ao nosso lado. Ok? O temperamento predominante é algo muito importante também, os valores econômicos, né? Faixas econômicas, é uma tribo lá na nossa igreja agora, ela percebeu, né? Igreja pobre no sentido assim, as pessoas que frequentam, graças a Deus, são as pessoas, as crianças e adolescentes em volta, a gente não pode falar isso, nunca a gente vende um cartãozinho lá, porque se for para vender não vai ninguém participar, a gente vai ter que comprar para alguém, então tudo que a gente faz é, aqueles que têm a possibilidade, a gente usa o caixa da igreja, é uma adaptação para trazermos equilíbrio àquele ambiente, para que o reino possa ser edificado, porque com equilíbrio o reino é edificado, com equilíbrio a família é edificada. Ok? Tranquilo? Passa para mim, por favor. O equilíbrio e as neuroses, as fobias, as síndromes, as compulsões,
e os fanatismos. Isso a gente está falando de outro povo, não é aqui no Brasil, nem é na casa de oração da Seara, porque aqui ninguém tem nenhuma dessa compulsão, dessa síndrome de limpeza, de arrumação, sabe, Zezé? Já passei muito sábado com esfregão, encerando a minha casa, tinha que fazer, que aquilo era o serviço lá do menino. E às vezes a gente. É ruim ter a casa limpa, organizada? Pode ser alguma. Por favor, não corrida, porque não é sua casa, uma casa suja, não. A gente tem olho, né? A gente repara, né? A gente olha. Agora, será que eu estou me doando demais para uma atividade, para uma tarefa, de forma desequilibrada? Na vida profissional isso é muito comum, e eu estou falando daquilo que eu vi, porque eu trabalho numa empresa grande, com muitos empregados, trabalho fazendo desenvolvimento de líderes, o que a gente vê principalmente nos líderes, que é uma vida totalmente desequilibrada, porque a empresa é sangue, suor, lágrimas e algo mais, e eles precisam de dar resultados, e aí o que acontece? É um movimento natural. Trabalho em primeiro lugar, trabalho em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. Se sobrar um tempinho, é que a família, se sobrar um tempinho é para o Senhor, mas também eu estou fazendo isso para a obra do Senhor, né? Porque eu estou ganhando dinheiro, aí eu dou meu dízimo, é para a família que eu dou um iPhone, última geração para o meu filho, mas às vezes o meu filho não quer iPhone. Logicamente ele quer sim, tá? Agora não falou que quer o iPhone, né? Quer o iPhone. Mas entre o iPhone e o papai muito mais presente, eu acho que a gente tem que pensar. Que papai presente é um ponto de equilíbrio nas nossas vidas, tá bom? Então assim, hoje nós vivemos um momento muito difícil do que traz ao segundo item, que é informação e conhecimento. A sede por informação e por conhecimento não está nos deixando ter uma vida muito equilibrada, ok? Poder, sucesso e status, outra coisa muito importante. Cada dia nós vivemos um mundo que nos enreda, é um laço do passarinheiro, a questão do poder, do sucesso e da vaidade. No mundo corporativo, no mundo empresarial, isso é muito intenso mesmo. O consumo e às vezes até algumas fobias, que hoje tem fobia para tudo, né? Tem a claustrofobia, tem a aracnofobia e tem a que eu criei, que é a baratafobia. Alguém tem baratafobia aí? Né? Ninguém tem medo de barata? Você tem medo de barata, né? Tem gente que tem medo de barata. Um animal inofensivo, mas tem medo. Ok, a pessoa tem direito de ter medo, né? Às vezes pode trabalhar isso. Talvez, eu não estou dizendo, minhas duas queridas aí, que isso é falta de equilíbrio não, tá? Eu estou dizendo que é possível, talvez, pensar em uma forma, porque toda fobia é um medo exagerado que caminha para uma patologia, para uma doença, que pode prejudicar a nossa vida. Pode prejudicar. Eu tinha um tio Machadinho, mandava no elevador. Eu quando morei em Niterói, morava no 8º andar, e ele lá de escada, porque não conseguia entrar no elevador. Fica ruim, já pensou? Nesses prédios aí, como é que vai fazer? Aí quando ele, com muito custo, ele entra, mas ele entrava e fechava o olho. Chega o tempo todo com o olho fechado. E eu torcia para que ninguém chamasse o elevador, para que fosse direto. Para que eu sofresse. Oi? Na minha casa tem uma fobia engraçada, bruxa fóbica. A gente tem que pavor dessa aqui. Bruxafobia, tem a bruxafobia. Aquela borboleta que fica lá quietinha no canto dela. Fica quietinha, Gília, fica quietinha, tá? De vez em quando ela dá uns voos rasantes. Ela dá uns voos rasantes, aí nessa hora a gente assusta, aí quando ela dá aquele voo rasante. Mas olha só, imagine, se a gente tem medo de coisas assim, cuidado, a gente pode ter outros tipos de medos que podem ser muito prejudiciais à nossa vida. Eu trabalho no curso de técnica de apresentação lá na igreja. Quase todo mês eu estou ministrando uma turma. Gente, o que eu vejo de pessoas que perdem excelentes oportunidades profissionais porque não têm coragem de vir aqui à frente e ficam, são excelentes profissionais, mas não adianta.
Aí eu tento fazer um trabalho com eles, a gente faz uns testes lá, e a gente vai caminhando. Porque o medo de falar em público é algo tão cruel, e não é tratado, não é encorajado, e aí a gente vai perdendo oportunidades na vida. Nessa hora o assembleano ganha de dedo. Nessa hora você faz o negócio, né? Dá um sapateado e pronto. Ok? Mas nós somos privilegiados. Às vezes as pessoas lá na Petrobras falam, você é meio desinibido para falar, porque eu falei, é porque eu participava, quando eu tinha 10, 12 anos, eu participava de uma tal de reunião de mocidade, que tinha reunião de treinamento. A gente era obrigado a ir lá na frente falar alguma coisa. E eu ia, eu suava todinho, mas eu ia. Sabe, porque isso foi me trazendo equilíbrio para a minha vida. Que é muito mais do que o estar aqui na frente. O estar aqui na frente me reportou todo cuidado de análise, de estudo, de preparo, e a gente cresce, e a gente pode agregar para o reino. Pode passar, por favor. Ponto, agora chegamos ao final. Agora eu quero convidar, são 10h25, e me foi franqueado até às 11 horas, mas às vezes a gente pode até terminar antes, mas acho que não vai acontecer não. Eu queria agora que vocês me ajudassem a pensar em ponto de equilíbrio. Por isso que vocês têm papeizinhos aí, que não é para jogar fora não, é para vocês. Acho que não tem para todo mundo, ou se tem sobrando, não tem problema. Qual é a atividade que nós vamos fazer? Porque uma das coisas é ninguém aguenta, é muito difícil um pregador prender a atenção de alguém por mais de 20 minutos. Eu sei que seja um cara muito bom, pastor Valdir, tal, eu não tenho essa capacidade ainda. Então, tem os papeizinhos. Todo mundo está com um papelzinho na mão? Todo mundo está? Isso. Ontem eu distribuí esses papeizinhos nos bancos são 16 movimentos que nós vamos pensar, tentar achar o ponto de equilíbrio. E você deve estar perto de pessoas que têm a mesma fichinha. Se você não estiver perto, não tem problema, pode ficar perto e discutir sobre isso. O que nós vamos fazer? Vamos ficar em pé todo mundo. Já está na hora de ficar em pé, porque já estou dentro, tem gente começando a abrir a boca, eu também já estou começando a ficar com fome. Você vai identificar as pessoas que estão com a fichinha igual à sua, e mesmo em pé, você acha que nem vai precisar de sair do seu lugar, não. Vocês vão ter 5 minutos para pensar no ponto de equilíbrio dessa atividade aí, ó. Ficou claro? Essas dinâmicas às vezes não dá 100% certo, porque eu não sabia quantas pessoas vinham, então eu distribuí nos bancos, aí o Marcão já veio me reclamar, porque só ele e a Arina ficou como amarelo, só os dois que são amarelos. Vamos lá. Quem é o grupo que ficou com aversão à tecnologia e desviado à tecnologia? Expliquem para nós e informem para nós o que vocês acham que é o ponto de equilíbrio entre esses 3 contrastes. Não, vocês têm que vir no mínimo ficar em pé. Ó, só falar para o pessoal de Petrópolis, é gênio. Não. Informação aí. Olha só, a nossa questão começa aí da questão da tecnologia. E há mais ou menos 10 anos atrás, eu vivia falando em casa com as minhas filhas que esse negócio de, um pouquinho mais, né, 15 anos, começou lá com o não é fazer pegação não, rapidinho. começou lá com o Orkut, e depois foi na negação, eu falei assim, isso é diabo, isso é coisa do capeta. Falava essas coisas com ela, eu nunca vou entrar nesse negócio não. Hoje eu estou dentro. Então o primeiro ponto aqui, aversão à tecnologia, e o segundo é viciado em tecnologia. Nós chegamos num ponto ali de equilíbrio, saber que a tecnologia ela é importante para quem tem aversão à tecnologia, porém nociva, porém perigosa para quem é viciado. Então, ponto de equilíbrio para a gente achou ali, porque ela é importante, não tem jeito, hoje não nós estamos vivendo. É isso aí, gente, todo mundo precisa. Acabou. Falaram que acabou. Palmas para esse grupo. Pode dar um enter, Fábio, para mim, corrente. É isso
O Éter fala isso, usar de forma adequada para a questão do é o que falou, gente. Eu não vou ter. Gente, não dá pra. É muito difícil viver. A minha sogra não tem. A gente padece, porque a gente só tem telefone fixo para poder falar com a minha sogra. Eu tenho que pagar 50 contas toda vez. Um representante e único do sempre tudo, nunca nada. Venha logo. Isso, não sei porquê. Eu sabia que você dava conta. Isso. Não sei porquê, mas não é destino, não é coisa de Deus. Vamos lá. Eu tinha pensado no seguinte, assim que eu vi, eu pensei na condição C, né? O C condicional, porque sempre o tudo vai depender muito do C e o nunca nada também do C. Foi o que eu pensei. Do tipo assim, se você for uma pessoa acomodada, se você for uma pessoa atrás, uma pessoa que nunca correr atrás de nada, você nunca vai ter nada, né? Agora, se você for uma pessoa empenhada, né, com disponibilidade em fazer algo, em correr atrás dos seus sonhos, você vai ser uma pessoa que vai ter tudo. Aí tem outro exemplo, que é a questão do... Por exemplo, você numa família, né, ou com o marido, você fala sempre assim, você nunca faz isso pra mim. Ou então, você sempre age desse jeito. E aí, isso aí acaba tendo um desequilíbrio, né, na família, porque você coloca esse tipo de situação. Qual é o ponto de equilíbrio nessa situação? Seria você nunca colocar esse tipo de situação para o marido, ou ao marido, para a esposa, né? Você colocar sempre assim, a gente aguarda que você faça isso, eu aguardo que você faça isso. Faz assim para mim, né? Mais ou menos isso. Palmas para a Vânia, grupo único. Sempre nunca. O Éter também, por favor, cita a situação. Se eu falar no Thiago assim, você sempre é assim, você sempre é assim. Não, cita, olha, Fábio, Tiago, naquela ocasião você foi assim. Naquela outra ocasião, olha, é a quarta vez que você tem esse comportamento. O sempre sentencia a pessoa. O sempre sentencia. Isso, o sempre, parece que a pessoa está fadada, você nem estimula a pessoa à mudança e a caminhar para o equilíbrio. O nunca tem o tempo. Não usa. Tempo não é questão de ter ou não. Tempo é questão de prioridade, única e exclusiva. Esse tipo de situação, ela produz na pessoa que está ouvindo uma indignação. Ou para baixo, ou para cima. Às vezes a pessoa se revoltar também. Esse tipo de situação é complicado. É muito. Isso é. E tem pessoas que conversam com a palavra sempre, nunca, tudo ou nada. O vocabulário da pessoa é recheado disso. Isso não é legal. Isso é falta de equilíbrio. Cita situações, ok? Otimista, pessimista, o grupo que já, um representante aí, o nosso Robinho, que veste a camisa bonita. Esse aqui tirou 10, que nem sou. Nós seria otimista e pessimista, nós levantamos 3 palavras-chave aqui, nós colocamos o termo pés no chão, o termo sensatez e consciente. A pessoa tem que se situar na situação que ela faz parte. O Guedes até falou assim, por exemplo, você abrir uma empresa com uma pessoa que é totalmente otimista, sempre, o tempo todo, sendo que ela estaria consciente das coisas, das prestações que ela teria que fazer, dos riscos, das dívidas, dos impostos, tudo que agrega ao ter isso. Aí seriam essas 3 palavras, pés no chão, sensatez e uma pessoa consciente. Eu acho que a pessoa consciente, ela estuda tudo antes de se portar. Entre o otimismo e o pessimismo, a medida ideal é isso mesmo, é ser realista. O realista, ele trabalha com os pontos favoráveis do otimismo e com os pontos favoráveis do pessimismo. Abrir negócio com gente que realmente é só otimista, ele abre 10 negócios e fecha logo em seguida. Tá ok? Próximo, viver no passado, viver no futuro. Vem cá o representante, aquela moça que deu uma aula para mim ali.
Tiramos até uma foto ali, que aquele grupo, estão pedindo ajuda, eu não sei não. Aí falou tudinho. Falei, tá com a autoestima baixa. Não é você não. Deixa eu falar o seu nome. Lá o seu nome bonito. Desde o passado e desde o futuro. A gente chegou à conclusão, nem pode se viver pensando tanto nos problemas do passado e nem também projetando demais o futuro, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Né? E a gente até citou ali que basta cada dia o seu mal, que os problemas do passado, as experiências possam servir apenas de aprendizado para que a gente possa utilizar as coisas boas ou ruins para viver o dia de amanhã. Amém, Jesus. Atuar no presente com os elementos do passado, que são excelentes para nos ensinar, mas com o mínimo de projeção no futuro. Agora não pode ser uma projeção para viver sempre só aquela pessoa que trabalha até 70 anos porque está economizando para a velhice. Próximo, avareza e consumismo. Olha lá. Vem cá, Lila, vem cá, Vem cá, eu quero tirar um abraço. Que saudade de você. Então você também, Marcão, pode ir. Tira a sopa. Não, eu quero os dois. Só continua os dois. Muita saudade. Tia Lila mostra. Você também gosta. Mas eu pedi pra abraçar ela. Vai lá. A gente vai representar, por favor. Você falou tão bonito ali, por favor. Os dois falam. Fala a verdade e fala a outra. Avareza e consumo descontrolado. Nós, na nossa vida, a gente tem que ter um controle daquilo que a gente ganha e daquilo que a gente gasta. Então, o equilíbrio. Você sabe se pode comprar ou não. E vou comprar aquilo que for necessário. Complementa, Marcão. Concordo plenamente, pai. Poupança adequada. Eu ganho salário mínimo, não tem problema. Quem ganha o salário mínimo tem condições de poupar, tá? Quem ganha o salário mínimo não dá para poupar R$20? 20. 927, 937 hoje, você tira os 10% do seu dízimo, tira mais 10 para a poupança e o restante você vai possuir de acordo com a sua possibilidade. Eu tenho uma tia, ela tem para lá de 80 anos. Eu tiro meu chapéu para aquela mulher, como ela consegue fazer isso. E não sabe ler e escrever, mas tem sabedoria e tem sensatez. E próximo, família, essa aí que é mentira e verdade. Quem é que é da mentira e verdade? Essa é tão difícil que Essa é apoio aí. essa realmente é porque se fosse muito fácil, perde a graça, né, gente? Tem que ter provas. Existe equilíbrio entre verdade e mentira. Cuidado, tá? Cuidado que vocês vão falar. Difícil, muito difícil. E a gente estava assim, lá no grupo, o que Deus vai querer? O que seria o ponto de equilíbrio nesse ponto? Porque não existe meia mentira, não existe meia verdade, na verdade. Então, ou é mentira ou é verdade. Né? Eu vou citar um exemplo e depois o Quintão também vai falar. Eu dei um exemplo daquele irmão, aquele missionário André, que faz aquele trabalho de distribuições de Bíblia, né? Do livro Contrabandista de Deus. E agora até falou que quando ele chega lá quando vai passar na fronteira ali, né, ele precisa identificar aquilo ali, aquele tipo de produto, e ele não fala que é Bíblia. Parece que ele fala que está transportando verduras, legumes. Na verdade, tem que defender o Portos Abertos, que o lema deles é falar a verdade. Falar a verdade. Agora, o Espírito Santo é que faz o trabalho, porque... Então, não seria uma mentira? E aí, você está transportando o quê? Não fala que é Bíblia, né? Mas é uma mentira que ela... Necessariamente você precisa responder com a palavra Bíblia. Eu estou transportando livros, eu estou transportando manuais, eu estou transportando. Não deixa de ser uma verdade, ok? Mas tudo bem. Vamos lá. O tempo já passou, mesmo que problema atrasado. Rapidinho,
viaja naqueles trens superlotados e tal. Até agora o Supermi criou um vagão próprio para as mulheres. Por quê? Porque os homens estavam ali junto, as mulheres aproveitavam daquela situação. Aí eu até falei no grupo ali, eu falei, mas a mulher, o marido chega em casa, minha mulher, e aí, o que aconteceu no vagão? Ela não vai falar tudo que aconteceu ali, uma pessoa passou lá e aquela coisa toda. Então foi uma mentira que trouxe bênção no marido desse ciumento, queria discutir e tal, vai trazer um grande problema no lar. A gente vai ter que dar uma calibrada. Acho que é preciso o equilíbrio, né? Ter sabedoria. Eu penso na sabedoria que cada caso é um caso. O exemplo das parteiras de Faraó. E para a gente estar pensando, elas mentiram para um bem maior, né? Que era a vida. Então, nesse caso aí, mas não deixa de ser mentira. Mas Deus abençoou aquelas vidas. Palmas para eles. Esse talvez seja o mais difícil mesmo, sabe? Porque é uma provocação. A gente tem que provocar para a gente pensar. Não existe equilíbrio entre verdade e mentira para nós cristãos. Nós temos que ser da verdade. Porém, é importante que não, por favor, não estou relativizando a verdade, tá? Mas, porém, Fábio, a verdade, ela precisa de ser dita com amor, com a pessoa certa e na hora certa. Tem gente falando verdade, às vezes eu me coloco falando verdade e despejo a verdade. Não tem efeito nenhum aquela verdade. Ela só causou destruição. Então a verdade, entre a mentira e a verdade, a gente sempre vai ficar com a verdade. Mesmo que seja para eu falar isso aqui, olha, o que é isso aqui? Isso aqui é um livro, eu estou transportando um livro. O livro é um livro que tem orientação. Ok, a gente vai falar a verdade. Às vezes a gente usa um artifício, uma estratégia, tá? Não, a mentira não. Agora, cuidado, nos relacionamentos, as verdades são muito faladas de maneira, elas podem causar um mal muito maior. Muito obrigado, ok? Alguém discorda? Aqui é permitido discordar. E o próximo, por favor, mulher dominada, mulher dominadora. Tem que ser muito rápido agora, porque senão daqui a pouco. Agora que eu percebi que aquele relógio está parado. Ninguém se preocupa com esse papel, não? Mulher dominada e mulher dominadora. Ô, Nick, sobrou para você, Nick. Ó, não é pregação. Não é pregação. A conclusão que a gente chegou da mulher dominada e dominadora é a sabedoria, Provérbios 14, a mulher sábia edifica essa casa. E o bom senso, né? Jesus falou, quem é que vai edificar uma coisa que não senta, calcula, planeja o negócio, mira, e depois o diálogo. O diálogo faz a gente chegar ao denominador comum. Histórico, onde a mulher não tinha nem direito a votar e nem ser votada, não é isso, querido? Isso aí. Ok, era péssimo. Aí veio década de 60, sei lá, mulher domina. É ruim? Não é ruim. A mulher mostra suas habilidades, inclusive em áreas que eram tradicionalmente só dos homens, hoje as mulheres mostram a sua competência. Agora, como cristãos, a gente precisa pensar que existe uma relação. Isso é fruto de um estudo, eu não vou querer entrar nisso, nem vou entrar nisso. Eu sei que a igreja local tem um posicionamento quanto a isso, que a gente deve respeitar e orientar. Mas existe um livro que fala sobre esse equilíbrio, tá bom? Porque às vezes a gente tem um desequilíbrio nessa. Quando a gente sai de um extremo e vai para o outro extremo. Próximo, Fabinho, rapidinho. Muitos filhos ou nenhum filho? Vem cá, meu jovem. Nossa, gente, a irmã desse grupo, ela é de uma família de 17 irmãos. Como é que é o seu nome, irmã? Hã? Como é que é o nome dela? Você não sabe, né? Aquela ali que está na sua frente, Alexandre. Como é o nome dela? Jacira? Ela é de uma família de 17 irmãos. Bom dia. O nosso tema é muitos filhos. Antigamente, como a irmã deu o exemplo dela ali, na época da minha avó tinha 10, 20 filhos, né? Como o caso dela ali era 17, e nenhum filho, porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com cachorros do que filhos. E o equilíbrio aí eu vejo a pessoa assim, ter um filho, a condição financeira dela. Parabéns.
Já aprende direitinho. Só você cochichar que a gente tem vivido isso hoje. Para muitos filhos, hoje nenhum filho. Aí a gente está trocando filhos com cachorro. Eu cresci e multiplicar e já ficando de lado. Outro família, por favor. Educação radical dos filhos e falta de limite. Quem quer falar? O Silas e ele aqui. Vou dar meu pai. 10 minutos para cada um. Vem cá, irmão. O senhor queria ler o papelzinho do senhor? Agora é sua hora, agora é sua vez. Você acha que eu ia negar a sua presença aqui do meu lado? Ei, meu companheiro, menino bom. Os irmãos vão ouvir palavras de um analfabeto. Eu nunca sentei no banco de uma escola para estudar, para aprender. Meu pai proibia filhos de ir à escola para aprender. E hoje eu sinto uma falta muito grande de sabedoria. Eu aprendi a ler em casa e na Bíblia. Eu nunca tive escola. Na estatística dos analfabetismo do Brasil, talvez que eu seja o cabeça da lista, né? Pela idade que eu tenho, já quase 50 anos, né? 50 anos Então vamos lá, qual é o resultado? O resultado, eu olhei a educação, o extremo de sabedoria, o extremo de ignorância na educação. Eu tenho 3 filhos, como eu senti a falta de ensino, eu procurei tudo fazer os meus filhos estudar. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo, ela sempre trabalhou muito tempo em empresa, depois ela casou e saiu, mas com sabedoria. Tem uma outra filha que ela é subgerente da Caixa Econômica, e tem um filho que estudou na Escola Técnica Federal de Campo, ele é eletrotécnico altíssimo, Então, eu peguei o papel ali no banco, já peguei, já fui logo escrevendo aquilo que vem na minha mente. Falou a pregação. A minha falta de sabedoria, então eu escrevi. No extremo de sabedoria, diz assim: a educação aos filhos com sabedoria não com educação de qualquer maneira, mas com sabedoria. A primeira step, educar os filhos no extremo da sabedoria. Ter o equilíbrio. O equilíbrio é convicção de palavra, certeza de que está tudo certo. É a convicção, né? O outro extremo diz assim: vai estudar, meu filho, para que você não seja um burro, não seja, para que o amanhã você seja uma pessoa inteligente. Parabéns! Pode passar, a educação racional dos filhos, isso que ele falou, pode passar aí, por favor. Muito porque nós tínhamos esse comportamento mesmo. Ontem eu estava conversando com minha sogra sobre isso. Minha sogra, gente, quem é de outra geração, os pais não se estimulava a estudar porque tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça trabalhar, ok? Então, a educação, esse grupo pode ver o representante. Não, eu não vou mostrar isso. Educação radical. Eu quero lembrar só de um fato. Às vezes, na época do Valdir deve ter levado muitas suas sem saber por quê. Porque já era o crédito do que ia fazer. A gente sofria, isso era ruim, aí vimos que precisava de ajustar isso. Aí vamos para o outro equilíbrio, não pode nem encostar a mão no filho, porque já vai para o chama lá, não pode, entendeu? Eles fazem. Então assim, a gente precisa ter equilíbrio na educação dos filhos conforme a Bíblia. E a Bíblia está de cabo a rabo. Vem, pessoal, quem é que a absorção do novo por modismo? Desse grupo, ninguém ficou? Então tá, então dá um enter que a gente acelera. Absorção do novo por modismo. A gente começou no slide anterior muito com o individual. Agora a gente caminha para o coletivo, daqui a pouco a gente, e no próximo e último slide, a gente caminha muito para a igreja, ok? É esse movimento. Então assim, absorção do novo por modismo, não só na igreja, mas na vida como está na moda, trazer, está na moda, pode entrar. É um extremo. O outro extremo é, não pode. Aqui sempre foi assim, não pode de jeito nenhum.
é um apego exagerado às tradições e aos costumes. E aí, mudanças pautadas em avaliações críticas. Porque sempre foi assim. Lá no Triângulo Mineiro, onde eu frequento lá, as mulheres das casas são sentam de um lado, os homens ainda sentam do outro, a maioria delas. Não estou criticando, estou comentando que é o momento deles. Algumas já estão mudando, outras não. Esse tempo está demorando a passar. É porque é outra região, existe uma outra história por trás de tudo isso, né? Então, assim, pensar muito nessas mudanças que a gente faz na vida como um todo. Próximo, por favor. Dá um enter, por favor. O outro. Praticar obras para a salvação, desprezar o valor das obras. Alguém falou? A Elma. Gente, se a gente passar, vocês querem parar por aqui, tem mais 5. Ou vocês querem fechar mais 10, 15 minutos? Depois eu apoio o livro. Olha, um dos extremos, praticar obras para a salvação. Nós sabemos que se praticarmos as obras, nós não vamos ser salvos porque praticamos as obras. Porque a nossa salvação é através do Filho de Deus. Da graça. Da graça de Deus, né? Que é pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos chegar a esse extremo. E o outro extremo, desprezar o valor das obras. Claro que não. Ontem, essa semana, por exemplo, a igreja fez um ótimo trabalho no asilo. Então, o crente também deve valorizar as obras. Então, em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 19, fala muito sobre isso. Né? Obrigado, Léo. Parabéns. Eu começo a entrar aí em 4 ou 5 pontos que tem a ver um pouco com a história de onde nós viemos, do cristianismo, mais especificamente da Igreja Católica. E alguns ranços que a gente deixou e que às vezes ainda está meio emprenhado do nosso meio, que a gente precisa de repensar. Isso, a gente às vezes, hoje, graças a Deus, as igrejas evangélicas acordaram que a obra social ela é um meio excelente de evangelização. Mas durante muitos anos nós ficamos adormecidos nisso. Ok? É verdade ou não é? Durante muitos anos. Confessar as autoridades, vem cá, minha irmã que já deu a aula para mim ali direitinho. Como que é o seu nome? Michele. Nós ficamos com o extremo de confessar para as autoridades eclesiásticas e não praticar a confissão. Na verdade, ponto de equilíbrio, nós sabemos que nós só temos um Deus Criador, só um Deus Salvador, e nós devemos confessar a Ele todas as coisas, porque Ele que é misericordioso para nos perdoar. Ok, parabéns, Michele. A questão é que o ranço herdado faz com que a gente pense que a gente não precisa de confessar. A gente não precisa ir do confessionário, mas a gente deve todo dia, a cada momento, praticar a confissão perante Deus. E a gente não fala muito nisso das igrejas, a gente fala muito pouco. Próximo, por favor. Veneração a Maria ou ignorar Maria. Alguém ficou com esse grupo? Está vendo? Eu estou entrando agora nas questões que a gente precisa de pensar, para pensar em movimentos de mudanças equilibradas. Como que a falta de equilíbrio, quando acontece a reforma, a gente rompe com algumas coisas de forma muito incisiva, ok? Bom, nós destacamos 2 palavras, reconhecimento e importância. Maria foi agraciada por Deus, teve um momento de valor na vida dela, mas isso não a faz superior, não coloca ela acima de ninguém, nenhum de nós e muito menos de Deus. Ela foi privilegiada em receber o Salvador do seu ventre. Então, é importante você reconhecer e dar o valor a ela, mas isso não a faz melhor do que ninguém e, muito pelo contrário, quem escolheu foi o Senhor Jesus, por Deus. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Somos tímidos em falar de Maria na igreja evangélica, ok? Somos ou não somos? Muito tímidos, para não dizer outra palavra. Próximo, por favor. Joemar já está no palco. Esse menino não tem cabelo, está à disposição. Nós pensamos baseado naquela palavra do Senhor
diz: quem tem pecado que atire a primeira pedra. Então, apedrejar o pecador quando leva ao pecado, nenhum dos dois. Vamos instruir, vamos falar de Jesus para ver. Isso está pregado. Amar o pecador e abominar o pecado. Normalmente nós associamos, como é que é a palavra? Esqueci a palavra que eu usar. Mas nós fazemos uma afronta com a pessoa e não com o comportamento, não com o pecado em si. Desculpa, agora deu um branquinho aqui, tá? Vamos para Evangelho da Prosperidade do Crente Vitorioso, nosso irmão. Vamos lá. A gente está entrando num campo mais delicado, assim, para a gente refletir e ficar com as nossas reflexões. A gente conversou ali, né, Thaís? A gente não estava conseguindo colocar no papel, o Thiago deu uma ajuda, e foi justamente, encaixou aquilo que a gente estava pensando mesmo. Evangelho da prosperidade e Evangelho do sofrimento. Nós vamos pregar o Evangelho de Cristo. A gente está pensando, a gente está em igreja, a gente está em escola dominical, a gente precisa ver o movimento da igreja. A gente precisa de acompanhar o movimento da igreja. O Evangelho da Prosperidade do crente vitorioso, ou então falando, não, nós estamos vendo uma pena de sofrer que nem Paulo, tal. Existe um Evangelho, que é o Evangelho da graça, e que de acordo com a vontade de Deus, às vezes, Deus quis algumas coisas para os seus mártires, muitos de hoje não aceitariam. Não é fácil chegar a esse ponto de equilíbrio, mas é possível. Quem tem próximo, alguém tem próximo, Tiago, você ficou com a batata quente. Você ficou com a batata quente, e esse é para provocar, para fechar uma provocação de uma coisa atual, nesse momento. Nosso ponto de equilíbrio que a gente achou aqui, em respeito às situações sexuais, né? Hoje a igreja, podia ou aceita, né? Estão vivendo um falso evangelho. A gente colocou aqui, através do amor, conduzir na palavra a pessoa ao conhecimento da verdade. É nos colocar no nosso lugar, não no lugar de que nós não somos. Nós não somos Deus, a Deus cabe julgar, ao Espírito Santo convencer, e a gente apenas amar. Essa eu nunca tinha colocado, é a primeira vez que eu coloco. Porque, gente, esse ano foi o ano dos vídeos de ideologia, de gênero, de discussões, de outras coisas mais. Irmãos, a igreja precisa cuidar dessas coisas. A igreja não pode apenas, olha, essa é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, mas a igreja não pode ficar no extremo de repulsar e combater qualquer distorção sexual. E não pode também ir para o outro extremo, que é o movimento também, de aceitar em nome do amor ao próximo. Orientar sobre os princípios bíblicos da sexualidade e contribuir para o tratamento. Amém. As questões da sexualidade se manifestam na infância. Elas não se manifestam só na fase adulta, elas se manifestam na infância. E a gente faz olhos vendas, deixa a coisa acontecer, vista grossa, e deixa a coisa acontecer. Tratar isso é difícil, porque nós não temos uma cultura de falar de sexualidade na igreja. É muito difícil, até hoje nós não falamos da forma que precisa ser falada. E eu entendo que é falar com clareza, em grupos menores, tá? Para a gente evitar problemas futuros. Eu acho sim que a gente precisa repensar muito a nossa postura enquanto igreja nessa questão. Tá? Não sei se você não ousado de trazer isso para cá. Okay? Maravilhoso. E outra coisa, nós não estamos falando, mas o mundo está. O mundo está falando. Interessante que eles podem falar o que querem, botar o que querem. A gente tem que ter medo de falar a verdade dele. A gente precisa falar. Mas não tomar aquele posicionamento extremamente radical de ser o crachá daquela pessoa que só fala isso. Não. Vamos falar, mas vamos tratar as questões. Ajudar. Se a igreja não tem condições de ajudar, de aconselhamento. Gente, a ciência, apesar de tudo, a ciência tem muitos elementos que nos ajudam a entender questões da sexualidade. Fiz 2 anos de psicologia, estou parado, acho que vou voltar o ano que vem, e eu fui muito impulsionado, porque foi nesse meio
a ler algumas coisas. Então, assim, a Bíblia tem elementos e a ciência também tem elementos. Agora, é a direção do Espírito Santo. É a direção do Espírito Santo que vai fazer com que nós sejamos pessoas equilibradas. Não é só saber a Bíblia, só o simples saber. É atitude, é comportamento. E aí eu convido você para fechar o seu olho novamente. Agora você já tem conteúdo. Agora eu não vou te perguntar sobre quem eu acho que você quer. Fecha o olho. Sobre quem você acha que é equilibrado ou não. Eu quero te perguntar o seguinte: de 1 a 10, 1 totalmente desequilibrado, 10 totalmente equilibrado, qual é a nota que você dá para você mesmo? Qual é a nota que você dá para você mesmo? Diante desses pontos que nós abordamos aqui, aonde que está a sua fragilidade? Eu tenho um montão delas, meus amados. Mas você também tem que identificar, colocar no altar, depositar no altar, pedir a direção de Deus, e ter ações e atitudes é que vão nos fazer ser pessoas equilibradas. Podem abrir seus olhos. Tem outro versículo que eu queria só fechar, mas pode ver tranquilo aqui, que fala aqui: realmente sede santos, porque eu sou santo. Ser equilibrado é busca de santidade, meus amados. Ser equilibrado é busca de santidade. Se nós queremos ser santos, refletir a luz de Cristo, vamos tentar ser equilibrados. Mas também não se frustrem na hora que não for desequilibrado, não. Porque vamos ter momentos de desequilíbrio na nossa vida. Mas a gente não pode viver no desequilíbrio. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade, por ter o privilégio de estar aqui nessa igreja novamente. Que Deus abençoe.